Por que algumas pessoas recitam o Salmo 91 todos os dias? Colam o versículo na porta, carregam-no na carteira e mesmo assim continuam com medo, cercadas de problemas e vivendo o impossível ao contrário. Enquanto outras, que aprendem a viver o Salmo 91 como código espiritual, parecem atrair livramentos, portas abertas e respostas que ninguém consegue explicar? Florence Scovel Shinn descobriu que o Salmo 91 não é apenas uma oração de proteção. É um contrato espiritual entre você e o Deus Altíssimo. E hoje, esse contrato vai ser revelado a você. Nos próximos minutos, você vai descobrir o princípio divino escondido no Salmo 91, que transforma medo em confiança e faz você caminhar por vales escuros com a certeza de que o impossível já está sendo alinhado a seu favor. Mesmo que, até hoje, você tenha recitado esse salmo apenas de forma mecânica, sem ver resultado algum. Imagine esta cena. Nova York, anos 1920. Uma noite de tempestade, trovões cortando o céu. A maioria das pessoas fecha janelas com medo, comenta sobre assaltos, acidentes, doenças. Florence está sozinha em seu pequeno apartamento, com as contas sobre a mesa e notícias de crise em todos os jornais. Ela apaga as luzes, deixa apenas uma lamparina acesa e abre a Bíblia exatamente no Salmo 91. Ela não lê com pressa. Ela entra no Salmo. Quando pronuncia "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo", não é um verso decorado. É como se ela estivesse se mudando para dentro dessa promessa. Ela fecha os olhos, coloca a mão sobre as contas, sobre uma carta difícil que havia recebido naquele dia e sussurra: "Se eu realmente habito no teu esconderijo, nada disso tem poder sobre mim. Não são os homens que decidem meu fim, é o Senhor." Naquela mesma semana, enquanto muitos comentavam sobre perdas, Florence testemunhava livramentos improváveis, provisão inesperada, portas que se abriam sem esforço. Ela entendeu: o Salmo 91 não é um amuleto, é uma posição espiritual. Talvez você esteja do lado de quem já fez de tudo. Você já orou, já recitou o Salmo 91 antes de dormir, já colocou o áudio tocando a noite inteira, já ungiu portas e janelas. Mesmo assim, o medo insiste. A sensação de perigo, de ataque espiritual, de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, não vai embora. Você olha para a vida de outros cristãos que parecem sempre protegidos, guardados, e se pergunta em silêncio: o que é que eu estou fazendo de errado? Será que Deus não me vê? Ninguém nunca te explicou, com base na Bíblia, que há diferença entre repetir palavras e habitar numa promessa. Entre usar o Salmo 91 como fórmula e viver o Salmo 91 como aliança. E aqui está a parte mais surpreendente. Você não vai precisar aprender orações complicadas, nem decorar fórmulas secretas, nem acordar às 4 da manhã todos os dias para ganhar essa proteção. O Deus do Salmo 91 não é um juiz distante esperando você acumular pontos espirituais. Ele é o Pai que te chama para um lugar de descanso, confiança e autoridade. Bastará compreender um único princípio espiritual que Jesus confirmou nos Evangelhos e que Florence enxergou dentro deste salmo. A forma como você se posiciona em relação à palavra muda o que você atrai para a sua realidade. Mas antes de revelar esse código escondido do Salmo 91, o código que faz o céu responder de forma concreta na sua vida diária, você precisa conhecer melhor a mulher que ousou tratar esse salmo não como superstição, mas como chave de aliança entre Deus e seus filhos. Antes de revelar o código oculto do Salmo 91, você precisa entender como Florence Scovel Shinn lia este salmo. E por que, para ela, o Salmo 91 não era uma oração de emergência, mas um endereço espiritual, um lugar onde a alma passa a morar. Florence sempre dizia que a maioria das pessoas recita o Salmo 91 como quem liga um interruptor, esperando proteção imediata, mas sem perceber que o Salmo não fala de quem repete versos, e sim de quem habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo.
Habitar não é visitar. Habitar é viver. Habitar é permanecer. Habitar é fazer do Altíssimo o seu lar espiritual, não o seu último recurso. E é aqui que começa o princípio que mudou a vida dela. Você já imaginou como era viver em Nova York, no início do século XX? Crise, desemprego, insegurança, doenças, acidentes. Era um tempo em que muitos tinham medo de tudo, e Florence também tinha. Por fora, ela parecia firme, mas por dentro, vivia com um medo silencioso de doença, de falta, de ser abandonada, de fracassar novamente no casamento e na carreira. Ela conta que, certa vez, voltando para casa sozinha à noite, sentiu um medo tão forte que suas mãos tremiam. Sabe aquele medo que aperta o estômago? Aquele medo que você sente, mas não conta para ninguém? Era esse. Quando chegou em casa, ainda tremendo, ela deixou todas as luzes apagadas e abriu a Bíblia ao acaso. Caiu no Salmo 91. Mas dessa vez, ela não leu como sempre lia. Não leu como oração de proteção. Leu como convite. Essa frase saltou do papel. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E foi como se Deus sussurrasse ao coração dela. Florence, você não tem vivido em mim. Você apenas me visita quando está com medo. Aquela noite mudou tudo. Ela fechou os olhos e disse pela primeira vez em voz firme: a partir de hoje, eu habito no teu esconderijo. Ela repetiu devagar, palavra por palavra: eu habito, eu vivo, eu permaneço. E sentiu algo que jamais tinha sentido. Uma presença tão forte, tão real, tão protetora, que o medo derreteu dentro dela. Não foi emoção, não foi sugestão, foi habitação. Dias depois, Florence percebeu um padrão. Pessoas que recitavam o Salmo 91 viviam oscilando entre medo e fé. Mas pessoas que habitam, que realmente vivem sob a sombra do Altíssimo, têm uma atmosfera espiritual ao redor delas. Uma espécie de campo de paz que se move com elas. Ela dizia: nada entra na vida de quem habita, apenas o que Deus permite. Pessoas assim não atraem medo, atraem livramento, atraem estabilidade, atraem oportunidades, atraem milagres. Não porque são melhores, mas porque estão posicionadas onde a promessa age sozinha. Florence, então, escreveu uma das frases mais poderosas de sua vida. O Salmo 91 não funciona porque você o lê. Ele funciona porque você passa a habitar nele. É por isso que tantas pessoas recitam esse salmo e continuam apavoradas. E é por isso que outras vivem milagres diários sem entender o porquê. Florence entendeu que o segredo não é repetir: 1000 cairão ao meu lado. O segredo é viver como alguém que acredita que nenhum mal te alcança porque você mora sob suas asas. Em Hazy, quando ela fez essa mudança interna, uma transformação começou a acontecer. Situações perigosas que poderiam dar errado, deram certo, notícias ruins perderam força, crises passaram por ela sem destruí-la. Oportunidades surgiram de forma inesperada. E o medo, que antes regia sua vida, foi perdendo espaço. Florence vivia exatamente como diz o verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Ela sentia isso, e vivia isso, e ensinava isso, porque quem habita no Altíssimo não se move pelo medo, e sim pela segurança interior. E quem vive assim, atrai decisões corretas, conexões certas, livramentos secretos e oportunidades que parecem vir do nada. É isso que Florence viu. É isso que a Bíblia confirma. É isso que o mundo espiritual respeita. E é exatamente isso que você vai entender no próximo bloco, quando revelarmos o código espiritual escondido no Salmo 91, que muda completamente a sua vibração espiritual e emocional. Agora que você já entendeu o que Florence descobriu sobre habitar no Salmo 91, chegou o momento mais profundo deste vídeo. Entender por que quem vive verdadeiramente esse salmo parece atrair livramentos, proteção,
caminhos abertos e o impossível acontecendo na hora certa. E não é superstição. Não é misticismo vazio. É Bíblia, pura, viva e agindo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora explica coisas que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu colocar em palavras. Florence dizia que cada pessoa tem uma atmosfera espiritual que precede os seus passos. Alguns carregam medo, outros carregam ansiedade, outros carregam espírito quebrado, outros carregam caos emocional. Mas quem habita o Salmo 91 carrega paz, e o mundo espiritual reconhece isso. É como se ao redor dessa pessoa houvesse uma camada invisível que repele o mal e atrai situações alinhadas com o propósito de Deus. A Bíblia chama isso de refúgio, sombra, fortaleza, asas, verdade como escudo. Florence chamava de campo vibracional protegido. E você sente isso quando está perto de alguém assim. Você fica calmo, se sente seguro, parece que Deus está presente no ambiente. Esse é o primeiro segredo. Isso muda tudo. O medo atrai decisões erradas, perdas, impulsos, autossabotagem. A confiança atrai oportunidades, reconexões, boas escolhas e portas que ninguém esperava. Florence explicava assim: o medo cria caminhos tortos, a confiança cria caminhos retos. E o Salmo 91 é um salmo que remove o medo pela raiz. Porque quando você realmente crê que está sob as asas de Deus, não importa o que o mundo está fazendo. Você não se desespera. Você não reage por impulso. Você não se entrega ao pânico. E é nessa serenidade que o impossível aparece. Não porque você se esforça, mas porque você está protegido no lugar certo. Esse talvez seja o segredo mais bonito. Florence dizia que quem vive o Salmo 91 entra num estado chamado de sincronização divina. Coisas começam a acontecer exatamente na hora certa, nem antes, nem depois. Você já viveu isso? Quando você precisava de uma resposta e ela chegou na exata semana certa, quando você achou que iria perder algo, e uma solução surgiu de forma tão precisa que parecia escrita à mão. Quem habita o Salmo 91 não anda atrasado, nem acelerado, nem perdido. Anda no ritmo do Pai e, por isso, atrai o impossível, porque o impossível acontece no tempo exato em que Deus quer que aconteça. Sabe quando você sente algo no coração, uma espécie de alerta ou um caminho certo, mesmo que não tenha lógica? Isso é direção espiritual. E quem vive o Salmo 91 tem essa direção ativada quase todos os dias. É como se Deus sussurrasse no seu espírito: não vai por aí. Espera mais um dia. Liga para essa pessoa. Diga sim. Diga não. Fica em paz. O Salmo chama isso de Ele te livrará do laço do passarinheiro. O que é o laço? É armadilha que você não vê. É engano. É cilada. É porta errada. É caminho que parece bom, mas destrói. Quem habita o Salmo 91 não cai em armadilha. Deus livra antes. Deus fala antes. Deus mostra antes. Deus protege antes. E isso cria resultados que parecem milagres, mas são apenas fruto de viver no esconderijo certo. Agora, 3 histórias reais e transformadoras, no estilo dos testemunhos que seu público ama. História 1. A mulher que foi livre do ataque. Mariana, 26 anos. Voltava tarde do trabalho. Caminho escuro, bairro perigoso, poucas pessoas na rua. De repente, uma moto veio devagar atrás dela. Coração acelerado, medo subindo. Mas naquele exato momento, ela lembrou do Salmo 91 e murmurou: debaixo das tuas asas, eu estou segura. Um carro parou do nada. 2 homens desceram, não da moto, mas do carro, e cumprimentaram o rapaz da moto como se o conhecessem. O motociclista desviou, assustou-se e acelerou para longe. Os homens entraram no carro e foram embora. Ela nunca os viu antes, nunca mais os viu depois. Coincidência? Não. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. História 2. O trabalho que chegou no último dia.
Maurício estava há 3 meses desempregado. Último dia antes do aluguel vencer. Ele tinha R$ 0 de reserva, sentou na cama e declarou o Salmo 91 por inteiro. Não com desespero, mas como quem habita. 3 horas depois, uma empresa que ele não lembrava mais ligou oferecendo entrevista imediata, contratação no mesmo dia. No fim do mês, ele testemunhou. Não foi sorte. Foi o esconderijo do Altíssimo. História 3. O livramento no acidente. Uma família viajava na estrada. Chuva forte, carro derrapou, rodou 2 vezes e parou a centímetros do guardrail. A filha, de 7 anos, no banco de trás, estava lendo em voz alta. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Quando o carro parou, os pais choraram. Não era sobrevivência, era livramento. Florence diria: isso é habitar. É viver onde Deus te cobre antes do mal chegar. O passo a passo espiritual que transforma o Salmo 91 em experiência real. Agora chegamos na parte mais esperada por quem assiste seus vídeos. O como fazer. Porque é aqui que tudo muda. É aqui que o Salmo 91 deixa de ser oração bonita e se torna manto espiritual, alinhamento divino, campo de proteção, ímã de oportunidades e código bíblico que reorganiza sua vida. Florence dizia: você não manifesta o que lê, você manifesta o que encarna. E é exatamente isso que vamos fazer agora. A maioria das pessoas recita o Salmo 91 em situações de medo. Antes de dormir, numa noite difícil, antes de sair de casa, quando sente algo ruim ou quando está em crise. E está tudo bem, mas isso é visitar o Salmo e não habitar nele. O erro é achar que o Salmo é um botão de emergência, mas o Salmo 91 é endereço espiritual. Lugar onde você mora, pensando, respirando, andando, decidindo. E aqui está o ponto. O mundo espiritual responde a quem você é, não ao que você recita. Por isso, quem vive o Salmo 91 atrai resultados que parecem milagres. Florence desenvolveu uma prática simples, que ela usava todos os dias antes de trabalhar. Ela chamava de entrar no esconderijo. É um processo de 3 minutos que muda o seu estado interno e coloca você dentro da promessa antes do mundo tocar você. Vamos ao passo a passo. Acorde, sente na cama e coloque os pés no chão. Respire fundo, feche os olhos e diga em voz baixa: eu entro agora no esconderijo do Altíssimo. Diga com calma, sem pressa, como quem atravessa uma porta espiritual, como quem entra num lugar seguro. Sinta seu corpo relaxar. Isso é sinal de que a alma está entrando no descanso. Agora diga apenas isso: debaixo das suas asas estarei seguro. Repita uma vez. Não precisa repetir 1000 vezes. Jesus mesmo alertou sobre repetições vazias. Uma vez com fé vale mais que 100 vezes com medo. Sinta essa frase te envolver. Imagine asas gigantes, brancas, luminosas, envolvendo sua mente, seu dia, sua casa. Florence dizia: quando você imagina a proteção, você ativa a fé. Agora declare: nenhum mal me alcança, nada chega a mim sem passar por Deus primeiro. Isso é profunda teologia bíblica. É exatamente o que o Salmo 91 diz. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nenhum mal te sucederá. Ele dará ordens aos seus anjos. Não é arrogância, é posição espiritual. Quando você faz esse ritual, seu dia muda, seu emocional muda, seu espírito muda, o mundo ao seu redor muda. Você não sai apenas protegido, você sai alinhado. Florence sabia que o medo não aparece só de manhã. Ele surge ao longo do dia. Uma notícia ruim, uma conversa pesada, um pensamento repetitivo, uma lembrança ruim. Então, ela criou o Código da Tarde, uma frase de apenas 7 palavras que reseta o medo na hora. A frase é: o Senhor é a minha fortaleza agora. Esse agora é essencial. Ele corta o medo na raiz. Ele tira sua mente do futuro catastrófico e traz para a presença de Deus no momento presente.
antes de dormir, não recite o Salmo 91 inteiro. Apenas coloque a mão no peito e diga: eu descanso sob a sombra do Onipotente. Essa frase sela sua noite. Ela se torna como um escudo espiritual. E a Bíblia garante: tu não temerás o terror da noite. Pessoas que fazem isso relatam sono profundo, paz mental e até sonhos reveladores. Recitar acalma a mente. Habitar transforma a realidade. Recitar alivia por um instante. Habitar cria atmosfera. Recitar pede ajuda. Habitar ativa aliança. Recitar é visita. Habitar é morada. E quem habita atrai o impossível. É inevitável, é bíblico, é espiritual, é promessa. Florence dizia: quando você vive no esconderijo, tudo que pertence a ele alcança você. Este é o bloco que faz seu espectador dizer: agora entendi. Não é superstição, é lei espiritual funcionando. Aqui você entrega fundamento, profundidade, verdade bíblica. E conexão com aquilo que Florence chamava de a mecânica espiritual da fé. Prepare-se, porque este é um dos blocos mais fortes. O Salmo 91 não é promessa, é alinhamento. As pessoas leem o Salmo 91 como se fosse garantia automática, mas não é. É condicional. E a condição aparece logo no início. Aquele que habita não é quem visita, não é quem cita de vez em quando, é quem habita, vive, pensa, sente e decide a partir da consciência de Deus. Florence explicava assim: você se torna invisível ao mal quando vibra no esconderijo. É literalmente isso. O mal não te encontra porque você não está mais no mesmo endereço vibracional. Florence dizia: a Bíblia não é metafísica, ela é física espiritual pura. E ela explicava: o Salmo 91 eleva sua frequência espiritual porque ele contém 4 códigos. Aquele que habita no esconderijo. Quando você medita ou declara essa frase, você sai do estado mental de medo e se posiciona no estado espiritual de certeza. A neurociência mostra que isso ativa o córtex pré-frontal, clareza, reduz o sistema límbico, alarme, e acalma o corpo inteiro. No mundo espiritual, isso significa: você saiu da frequência do medo e entrou na frequência da fé. A sombra do Onipotente descansará. Descansar, confiar. E confiança muda tudo. Florence dizia: a confiança é a vibração que o céu mais responde. E a Bíblia confirma. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Quando o corpo entra em descanso espiritual, o sistema nervoso sai do modo fuga, luta e entra no modo cura, mais clareza, mais sincronicidade. Direi do Senhor. Aqui está o segredo. É apenas aqui, no versículo 2, que aparece o verbo ativo, direi. Ou seja, Deus protege, mas você ativa isso dizendo: o céu responde à sua declaração. Florence dizia: o mundo espiritual responde à minha palavra falada. E Provérbios 18, 21 confirma: a vida e a morte estão no poder da língua. Ele dará ordens aos seus anjos. Quando você ativa o Salmo 91 do modo correto, estado palavra, o texto diz que anjos recebem ordens, caminhos são desviados, perigos são anulados, sincronicidades começam a aparecer. Florence explicava: anjos são forças espirituais que se movem em resposta à fé, paz, palavra. Em termos modernos, isso significa: sua vida entra em alinhamento com acontecimentos que parecem coincidências, mas não são. São respostas. A ciência descobriu 3 coisas que Florence já ensinava. A. O cérebro não sabe diferenciar reação de perigo e pensamento de perigo. Isso significa: pensou medo, corpo reage como se fosse real. Pensou proteção, corpo reage como se fosse protegido. Quando você declara o Salmo 91, você reprograma o corpo inteiro para a segurança. Menos cortisol, menos ansiedade, mais clareza, mais energia, mais sincronicidade. B. Palavras sagradas.
acalmam o sistema límbico. Estudos mostram que rezar, orar ou declarar palavras bíblicas ativa regiões do cérebro responsáveis por estabilidade emocional, foco, coragem, tomada de decisão. Por isso, grandes milagres acontecem quando a pessoa habita o Salmo 91, porque o cérebro e o espírito entram em coerência. C. A fé muda a bioquímica do corpo. Dr. Bruce Lipton e Dr. Joe Dispenza explicam. O corpo reage à crença como se fosse realidade. O Salmo 91 coloca você no estado interno que permite o milagre externo. Florence dizia, o milagre não acontece do lado de fora. Ele acontece quando você alinha o lado de dentro. Aqui está a parte que deixa seu público arrepiado. A física quântica mostrou. O observador altera a realidade observada. Ou seja, sua percepção muda os resultados. E o que o Salmo 91 te manda fazer? Habitar, descansar, dizer, confiar. Isso cria um campo interno tão forte que altera o modo como você vê o mundo e como o mundo responde a você. Florence dizia, o invisível organiza o visível. E a Bíblia diz, Hebreus 11:3, o visível foi feito do invisível, perfeito alinhamento, reescreve sua identidade. Este é o ponto mais profundo. O Salmo 91 não muda apenas sua vida, ele muda quem você é. Depois de 21 dias vivendo esse salmo, segundo Florence e o que a ciência mostra, sua postura muda, sua autoconfiança muda, sua energia muda, sua percepção muda, seus relacionamentos mudam, suas oportunidades mudam, sua intuição aumenta, seu senso de perigo melhora, sua paz domina. Por quê? Porque você sai do modo eu sozinho e entra na identidade eu e Deus. E quem vive nessa identidade atrai o impossível sem esforço. Este é o bloco em que a pessoa não só entende, ela sente. É aqui que o espectador pensa. Esse vídeo falou comigo, foi Deus. Prepare-se para um dos trechos mais fortes que já escrevi no seu estilo Florence Plys Bíblia. A vida de quem habita no Salmo 91. Feche os olhos comigo por um instante. Não tenha pressa. Não ignore isso. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Sinta a mente descansando. Sinta a presença. Agora, imagine-se daqui a 90 dias, não muito longe. Apenas 3 meses. Imagine acordar e perceber que aquele peso nas costas simplesmente não existe mais. A ansiedade que te acompanhava pela manhã não está mais ali. Você se levanta, abre a janela e pela primeira vez em muito tempo, você sente paz. Uma paz que não faz sentido para o mundo, mas que a Bíblia chama de a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Agora você vai até a cozinha e quando abre o armário, não sente mais vergonha ou aperto. Você sente abundância, não porque ficou milionário, mas porque o medo da falta morreu. E quando o medo da falta morre, o fluir da provisão começa. Você pega o celular, abre o aplicativo do banco e pela primeira vez em anos, você sorri. Você percebe que está no caminho, que Deus não te abandonou, que o Salmo 91 não era poesia, era um caminho espiritual real. Agora, imagine algo ainda maior. Você caminha pela rua e percebe que aquilo que te assustava antes já não tem poder sobre você. A energia muda, a coragem cresce, os medos se calam. As oportunidades que antes pareciam distantes começam a aparecer naturalmente. Não porque você está perseguindo, mas porque está atraindo. Você sente dentro do peito: eu finalmente estou protegido, eu finalmente estou alinhado, eu finalmente estou vivendo o Salmo 91. Abra seus olhos devagar. Isso não é imaginação, isso é profecia, é promessa e é destino. Se você habitar, Deus te trouxe até este vídeo. Você percebe que não está aqui por acaso? Centenas de pessoas clicaram e foram embora, mas você não. Você ficou. Você ouviu cada palavra. Você sentiu a presença. Você reconheceu algo dentro de você.
Você sabe que Deus está te chamando para perto. Você e eu sabemos, tem coisa que ninguém vê. Aquelas noites em que você chorou quieto, aquele medo de perder tudo, aquela oração que você fez tremendo, aquele pedido que você nunca contou a ninguém. Mas Deus viu, Deus ouviu e Deus te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Salmo 91 não chega para qualquer pessoa. Ele chega para quem Deus escolhe puxar para o esconderijo. E se você está aqui, é porque Deus quer te esconder nele, quer te proteger, quer te entregar respostas, quer te ensinar a viver de um jeito novo. Deus está te chamando pelo nome hoje. É por isso que seu coração está quente agora. É por isso que você sente esse aperto doce. É por isso que parece que tudo isso foi escrito exatamente para você. Porque foi a verdade que você esqueceu. Deixa eu te lembrar de algo que Florence dizia e que é completamente bíblico. Você não é mendigo espiritual. Você é filho. Você é filha. Você não precisa implorar pelo que já foi liberado. Efésios 1:3 diz: Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Já está liberado. Você só precisava aprender a acessar. Lucas 17:21 diz: O reino de Deus está dentro de vocês. Dentro. Não fora, não distante, não em outra pessoa. Dentro de você. Florence não te dá poder. Eu não te dou poder. O pastor não te dá poder. Deus já te deu. Desde o ventre. Você só estava usando do jeito errado, pedindo o que deveria estar declarando, temendo o que deveria estar anulando, fugindo de batalhas que já estavam vencidas. Hoje isso acaba. Hoje você lembra quem é. Filho do Altíssimo. Herdeiro da promessa, guardado pelo Deus do Salmo 91, protegido por anjos, caminhando de cabeça erguida, não porque você é forte, mas porque agora você habita no esconderijo. A vida não vai ser a mesma. Agora respire fundo e escute isso como se Deus estivesse dizendo ao seu coração: você tentou do seu jeito, tentou com força, tentou com desespero, tentou com medo, agora tente do jeito dele. Hoje é um portal, uma virada, um antes e depois. Se você aplicar o Salmo 91 como Florence ensinou, com habitação, palavra e confiança, então prepare-se. O medo vai perder território. Portas novas vão abrir. Pessoas certas vão chegar. Perigos vão se afastar. Oportunidades vão surgir. O impossível vai ficar comum. Porque quando você habita no esconderijo, Deus se torna seu endereço oficial. E quando Deus é o seu endereço, o impossível vira correspondência diária. O ritual da manhã que muda tudo. Antes de continuar para o próximo bloco, grave isso no coração. Amanhã de manhã, antes de qualquer coisa, fale em voz baixa, olhando para o alto. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. E depois disso, viva como quem é guardado. Caminhe como quem é protegido. Fale como quem é filho. É isso que abre o portal. É isso que muda tudo. É isso que coloca anjos em movimento. É isso que faz o Salmo 91 deixar de ser texto e virar realidade. Respire fundo, porque este é o selo final. A última palavra sempre carrega uma unção especial. Antes de você sair deste vídeo, eu preciso te lembrar de algo que não é motivação. É Bíblia pura. É identidade espiritual. Deus habita em você. Não ao redor, não à distância, mas dentro de você. 1 Coríntios 3:16. Quando você sente esse calor no peito, essa paz suave, essa confirmação silenciosa, não é emoção. É o Espírito Santo dizendo: eu estou aqui, eu estou com você. E se você chegou até este momento, é porque Deus está te chamando para perto, para um caminho novo, para uma fé mais profunda, para uma vida guiada, protegida e abençoada. O Salmo 91 não é uma poesia, é um mapa espiritual. E Florence sempre dizia: a lei da atração é apenas gratidão mais, fé funcionando do jeito que Deus planejou. Nada mais é do que alinhar seu coração àquilo que já existe no céu. Quando você aprende a usar esse princípio bíblico, você deixa de viver por tentativa e começa a viver por direção.
Porque quem habita no esconderijo não anda sozinho, não anda perdido, não anda sem respostas. Você é filho do Rei, filha do Rei, e o Rei nunca abandona os seus. Agora, se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu Deus falar com você hoje, então eu quero te fazer um pedido sincero. Se inscreve neste canal, não por mim, não por número, não por estatística, mas pela versão de você que está nascendo agora. A versão que ora com fé, que declara com convicção, que entra no esconderijo do Altíssimo, que entende os princípios da Bíblia, que vive milagres reais, que atrai o que antes fugia, que caminha com Deus, consciente dessa presença. Aqui, cada vídeo é uma continuação, é uma nova chave, uma nova resposta, uma nova revelação que Florence e a Bíblia vão te entregar. E você não foi chamado para viver de migalhas espirituais. Você foi chamado para caminhar de glória em glória, 2 Coríntios 3,18, aprendendo, crescendo, entendendo, praticando. A transformação não é de um dia, é uma jornada, e eu quero caminhar com você nela. Clique em inscrever-se e ative o sininho agora. E compartilhe com pelo menos 3 pessoas que deveriam saber disso. Deus nos lembra que quando compartilhamos as bênçãos, voltam em dobro. Semear para colher bons frutos. Hoje semeio com vocês com a intenção que vocês também semeiem. Faça isso como um ato espiritual, como um posicionamento, como quem diz ao céu: Pai, eu quero aprender a usar a fé que o Senhor colocou dentro de mim. Eu quero viver o que o Senhor preparou. Eu quero manifestar o propósito pelo qual fui criado. E Deus honra essa decisão. Porque quando você se inscreve neste canal, você entra numa comunidade de fé viva, cheia de testemunhos, decretos, bênçãos e respostas. E você nunca mais vai caminhar sozinho. Que a luz do Altíssimo te cubra, que os anjos acampem ao seu redor, que todo mal se afaste antes de te tocar, que caminhos se abram à sua frente, que portas impossíveis se destravem, que paz governe o seu coração e que a presença de Deus seja seu esconderijo hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.